da Comunhão de Pensamentos, Revista Espírita, 1868. Assim ensina Kardec. Comunhão de pensamentos quer dizer pensamento em comum. Unidade de intenção, de vontade, de desejo, de aspiração. Ninguém pode desconhecer que o pensamento seja uma força. Mas é uma força puramente moral e abstrata? Não. De outro modo, não se explicam certos efeitos do pensamento, e ainda menos da comunhão de pensamento. Para compreendê-lo, é preciso conhecer as propriedades e a ação do elemento que constituem nossa essência espiritual. E é o Espiritismo que ensina. Então, aqui Kardec está tratando principalmente da comunhão de pensamentos. Isso é, quando buscamos o pensamento em comum, quando juntamos nossas forças, nossas intenções, nossos desejos, nossas aspirações, num único objetivo, a força que esse conjunto de pensamento passa a ter. Como dizia o poeta, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Então, o pensamento ele é uma força. Mas de onde vem essa força? Agora, Kardec vai explicar para a gente. O pensamento é um atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o pensamento, é ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Aqui uma questão muito importante. O pensamento é um atributo do espírito. O pensamento jamais sai do espírito. Por quê? Onde está o espírito, está o pensamento. Onde está o pensamento, está o espírito. Então, o que nós usamos de transmissão de pensamento nada mais é do que a transmissão dos efeitos do pensamento na matéria. Então, a matéria, ela transmite a ação do espírito e não o pensamento. Mas, às vezes, para não ter que ficar explicando, muitas vezes se usa a expressão transmissão do pensamento. Mas o pensamento é um atributo do espírito. Okay? A vontade não é um atributo especial do espírito. É o pensamento chegado a um certo grau de energia. Isso aqui é importante também. Então, a vontade é um pensamento. O desejo é um pensamento. A consciência é um pensamento. Então, nós temos muitos pensamentos, ok? E são esses pensamentos que fazem com que nós tenhamos a nossa característica. Então, o pensamento, a vontade é o pensamento chegado a um certo grau de energia. É o pensamento tornando força motora. É pelo pensamento que o espírito imprime aos membros do corpo os movimentos, num sentido determinado. Então, quando nós agimos, antes de agir, nós pensamos, nós desejamos algo, nós buscamos algo e para que isso aconteça, nós pensamos, ok? O pensamento, então, move as coisas por efeito do perispírito e do corpo físico. Mas ele tem o poder de agir sobre os órgãos materiais, quanto esta força deve ser maior sobre os elementos fluídicos que nos cercam. Então, se ele tem a capacidade de mover os membros, imagina mover os fluidos, O pensamento age sobre os fluidos ambientes, como o som age sobre o ar. Então, toda vez que nós pensamos, nós irradiamos fluidos, assim como toda vez que nós acendemos a lâmpada, tem uma irradiação de luz, ondas eletromagnéticas pelo ambiente.
quando nós pensamos, também nós perturbamos o espaço, criamos uma perturbação no espaço, essa perturbação se propaga em forma de fluidos. Então, toda vez que pensamos, nós agimos sobre o fluido ambiente. Isso significa o quê? Que todos nós temos uma atmosfera fluídica à nossa volta. Quanto mais salutar e benévolo são os pensamentos, mais de característica boa será essa atmosfera. Quando juntamos mais de uma pessoa, já temos uma atmosfera mista. Pela soma de dois pensamentos, de duas atmosferas, que vai criar um outro ambiente. E assim, quanto mais pessoas juntas, maior será a soma desses fluidos. O pensamento age sobre os fluidos ambientes, como o som age sobre o ar. Esses fluidos nos trazem o pensamento como o ar traz o som. Pode-se dizer com toda a verdade que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como no ar, o ar, ondas e raios sonoros. Então, os nossos pensamentos estamos irradiando, os efeitos desse pensamento para todo lado, e esses pensamentos, esses efeitos se cruzam, se somam, diminuem, etc. Uma assembleia é um foco onde se irradiam pensamentos diversos, como uma orquestra, um coro de pensamentos onde cada um produz uma nota. Então aqui é aquilo que nós já estávamos falando. Se um pensamento é uma nota, dois pensamentos são duas notas, e assim vai formando uma harmonia, assim vai formando um grupo de pensamentos que vai ter uma característica. Qual característica? A característica será a soma dos pensamentos. Dito resulta uma multidão de correntes e eflúvios fluídicos, dos quais cada um recebe a impressão pelo sentido espiritual. Como num coro de música, cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido do ouvido. Então, cada membro daquele grupo vai sentir a impressão do ambiente pelo somatório de pensamentos e sentimentos envolvidos naquela assembleia. Do mesmo modo que há raios sonoros harmônicos ou discordantes, há também pensamentos harmônicos e discordantes. Então, aqui também é óbvio, Numa assembleia, existem aquelas pessoas que estão bem, existem aquelas pessoas que estão mais ou menos, existem aquelas pessoas que estão mal, e pode existir aquelas pessoas que estão muito mal. Cada uma dessas pessoas contribuem para o ambiente. Então, por isso mesmo, num grupo espírita, o ideal é que quanto mais pessoas harmonizadas estiverem, mais fácil será neutralizar ou minimizar o efeito daquelas pessoas que não estão bem. Porque o centro espírita ele é feito para acolher aqueles que não estão bem, encarnados e desencarnados, ok? Então, isso é importante. Se o conjunto é harmônico, a impressão é agradável. Se é discordante, a impressão é penosa. Ora, por isso não há necessidade de que o pensamento seja formulado em palavras. A irradiação fluídica não existe menos, quer ela seja expressada ou não. Se todos os benevolentes, todos os assistentes, nele experimentam verdadeiro bem-estar e se sentem comodamente, mas se é misturada por alguns pensamentos maus,
eles produzem um efeito de corrente de ar gelado e meio tépido. Então, também nós já sabemos disso. Quando estamos na presença de pessoas que não estão muito bem equilibradas, aquelas pessoas que são mais sensíveis, que têm o sentido espiritual mais desenvolvido, percebem mais facilmente. Mas, às vezes, chega num nível tão alto ou tão baixo que todas as pessoas conseguem perceber a harmonia do ambiente ou a desarmonia do ambiente. Então, isso também pode acontecer. Então, o importante é o quê? Aqueles que sabem da sua responsabilidade, ao perceber que o ambiente não está muito harmônico, que ele deve fazer o quê? Lutar para minimizar esse efeito e não criar alarme, não criar desespero, não criar desânimo, e sim trabalhar para elevar os seus pensamentos e minimizar os efeitos dos maus pensamentos. Tal é a causa do sentimento de satisfação que se sente numa reunião simpática. Ali reina como uma atmosfera moral saudável, onde se respira comodamente. Dali se sai reconfortado, porque se está impregnado de eflúvios salutares. Assim se explicam também a ansiedade, o mal-estar indefinível que se sente num meio antipático, onde os pensamentos malévolos provocam, por assim dizer, correntes fluídicas doentias. Essa é uma questão importante. Os bons espíritos conseguem trabalhar nas regiões onde os espíritos infelizes se encontram, porque eles já desenvolveram a característica de ter sempre bons pensamentos e assim anulam o efeito material dos pensamentos maus. Por isso que os bons espíritos têm a característica predominância do espírito sobre a matéria. Os espíritos inferiores é a predominância da matéria sobre o espírito. Como eles já são inferiores, já estão numa região de sofrimento causada por eles mesmos, o reflexo desses fluidos materiais sobre eles tem um duplo efeito negativo, ao passo que os bons conseguem eliminar esses efeitos ou neutralizar esses efeitos. O homem sente instintivamente, uma vez que procura reuniões onde ele sabe encontrar essa comunhão. Nessas reuniões homogêneas e simpáticas, ele aure novas forças morais. Poder-se-ia dizer que ali recupera as perdas fluídicas que ele faz cada dia pela irradiação do pensamento, como recupera pelos alimentos as perdas do corpo material. Então, de modo geral, as pessoas buscam as assembleias religiosas para recarregar as suas energias, recarregar um certo nível de equilíbrio fluídico, porque de modo geral essas assembleias elas são preparadas para que o ambiente seja calmo, tranquilo, de paz, de bem, e é exatamente isso que os centros espíritas também devem preparar: um ambiente calmo, um ambiente salutar, para que as pessoas possam lá aurir forças. Então essa é uma questão importante. Aí continua Kardec. Esses efeitos da comunhão de pensamento junta-se um outro que lhe é consequência natural e que importa não perder de vista. É a força que adquire o pensamento ou a vontade pelo conjunto dos pensamentos ou das vontades reunidas.
Sendo a vontade uma força ativa, esta força é multiplicada pelo número de vontades idênticas, como uma força muscular é multiplicada pelo número de braços. Então, uma pessoa em prece, em bons pensamentos, tem uma força. 2, 3, 4, quanto mais pessoas pedindo, orando, louvando, agradecendo, desejando o bem ao próximo, criará uma força muito maior. E essa força tem efeitos muito grandes, principalmente nos trabalhos mediúnicos. Algumas pessoas pensam que a força de uma reunião mediúnica está no conhecimento doutrinário das pessoas. O conhecimento doutrinário é importante para que a gente possa usar as palavras corretas, dar a orientação correta, entendimento das informações, não se assustar com certos efeitos produzidos pelos pensamentos dos nossos irmãos em desequilíbrio, no auxílio, na descompensação de algum médium de acordo com o trabalho que ele realizou, etc, etc. Mas o fator fundamental no tratamento espiritual, no acolhimento dos espíritos, na educação moral dos espíritos, o aspecto fundamental e primeiro é o da comunhão de pensamentos. Esse é o efeito fundamental. O dialogador pode não entender muito de doutrina espírita, de evangelho, de moral, de ética, mas se o ambiente estiver bem carregado de benevolência, de fraternidade, o efeito que esse ambiente tem sobre os sofredores, sobre os espíritos em desequilíbrio é tal que muitas vezes nem muitas palavras são necessárias para ajudar a recompor, para ajudar a reconduzir esses espíritos ao equilíbrio. Continua Kardec. Estabelecido este ponto, concebe-se que as relações que se estabelecem entre os homens e os espíritos haja numa reunião onde reina uma perfeita comunhão de pensamentos, uma força atrativa ou repulsiva que um indivíduo isolado nem sempre possui. Então, olha lá, né? Então, essa comunhão dos pensamentos pode ter uma força atrativa ou repulsiva muito maior do que um único indivíduo desejando, pedindo. Se até o presente as reuniões muito numerosas são menos favoráveis, é pela dificuldade de obter uma homogeneidade perfeita de pensamentos. Isso aqui também é uma questão interessante. Não é uma regra absoluta, mas é uma questão, é um fato. Quanto maior o número de pessoas, maior a possibilidade de termos pensamentos discordantes. Então, uma reunião mediúnica com 10 pessoas, a chance de ter pessoas em desequilíbrio é maior do que numa reunião de 6 pessoas. Assim como numa reunião de 20 pessoas, a chance de ter pensamentos discordantes, pensamentos desequilibrantes, é maior do que numa assembleia de 10 e assim por diante. Claro que isso não é uma regra absoluta, porque poderemos ter uma assembleia com 100 pessoas, onde as 100 pessoas estão perfeitamente harmonizadas entre si, com um pensamento de fraternidade, de respeito, de amor, de benevolência, de indulgência, de perdão. Esses 100 terão uma força muito maior do que uma assembleia com 300, onde algumas estão em desequilíbrio. Então, claro que o recolhimento é importante, mas
A qualidade total é sempre a soma dos indivíduos, ok? Então, Kardec continua, né? É pela dificuldade de obter uma homogeneidade perfeita de pensamentos o que se prende à impressão da natureza humana sobre a Terra. Quanto mais as reuniões são numerosas, mais nelas se misturam elementos heterogêneos que paralisam a ação dos bons elementos e que são como os grãos de areia numa engrenagem. Não ocorre o mesmo nos mundos avançados, e nesse estado de coisas mudará sobre a terra à medida em que os homens se tornarem melhores. Claro, né? Se nós estamos num mundo feliz, onde só tem bom espírito, toda a assembleia terá uma perfeita harmonia. Mas não é ainda o nosso caso. Continua Kardec. Para os espíritas, a comunhão de pensamentos tem um resultado mais especial ainda. Então vamos ver que resultado mais especial ainda tem a comunhão de pensamento para os espíritos. Continua ele. Vimos o efeito dessa comunhão de homem a homem. O Espiritismo nos prova que ela não é menor dos homens para os espíritos. E reciprocamente, com efeito, se o pensamento coletivo adquire força pelo número, um conjunto de pensamentos idênticos, tendo o bem por objetivo, terá mais força para neutralizar a ação dos maus espíritos. Também vemos que a tática desses últimos é de levar à divisão, o isolamento. Muito interessante, né? Por que os maus espíritos querem que os pensamentos divergentes se instalem nas assembleias religiosas? Porque assim neutraliza a ação da comunhão dos pensamentos. E é a comunhão dos pensamentos que adquire uma força coletiva que neutraliza a ação dos maus espíritos. Por isso mesmo, em uma reunião, principalmente reunião mediúnica, devemos evitar toda e qualquer discussão que vá causar, vamos dizer assim, uma divisão. Devemos buscar os pensamentos que nos unam e não que nos separem. Então, as questões controversas, elas devem ser tratadas nos grupos de estudo, que devem ter bastantes grupos de estudo. Mas na hora da ação, do trabalho com os espíritos, devemos buscar os pensamentos, os ensinamentos que nos unam, que nos aproximem, porque ao nos aproximarmos em pensamentos e em sentimentos, criamos um ambiente capaz de neutralizar todo e qualquer espírito mau. Essa é uma questão importante. Aí Kardec continua. A união faz a força. Axioma verdadeiro, tanto no moral como no físico. Então, a união faz a força. A união dos pensamentos, dos sentimentos, vão fazer com que a gente esteja ligados. E essa ligação vai nos dar a força que necessitamos para auxiliar esses irmãos, principalmente aqueles que chegam bem rebeldes, aqueles que chegam bem em desequilíbrio. Só o fato deles sentirem o choque anímico do ambiente de fraternidade, do ambiente de paz, do ambiente do bem, nem mesmo palavras são necessárias em alguns casos. O efeito que se produz sobre eles é tão forte, de maneira que eles mesmos já começam a refletir sobre suas ações, sobre seus desejos, sobre seus erros. Muitas vezes o dialogador nem precisa falar muita coisa, porque o próprio espírito já vai dando os encaminhamentos, ele mesmo, por ser um ser pensante, por ser um ser inteligente, por ser um ser dotado de noções de moral,
ele já vai entender que o que ele precisa fazer, única e exclusivamente pelo choque anímico do contato do ambiente numa atmosfera de paz e de amor. Continua Kardec. De um outro lado, se a ação dos espíritos malévolos pode ser paralisada por um pensamento comum, é evidente que a dos bons espíritos será secundada. Sua influência salutar não encontrará obstáculos. Seus eflúvios fluídicos, não sendo detidos por correntes contrárias, se derramarão sobre todos os assistentes. Olha só que beleza, né? Então, além de neutralizar a ação dos maus, ainda temos o benefício de, por ter uma assembleia séria, uma assembleia fraterna, com comunhão de pensamentos, sentimentos e vistas, nós atraímos não só os responsáveis pelos trabalhos ordinários, os espíritos simpáticos, os bons espíritos, o nosso anjo guardião, mas atraímos também a ação de outros espíritos benévolos, que virão para multiplicar a ação do bem, irradiando sobre os assistentes, irradiando sobre os assistidos. Então, um efeito multiplicado pela ação do bem. Olha só que coisa beleza, que coisa maravilhosa, né? Então, a influência salutar não encontrará obstáculos. Seus eflúvios fluídicos, não sendo detidos por correntes contrárias, se derramarão sobre todos os assistentes, precisamente porque todos os terão atraído pelo pensamento. Não cada um em seu proveito pessoal, mas em proveito de todos. Então, não vai ser em um proveito de uma pessoa, mas vai ser em proveito de todos. Por quê? Todos eles vão se... Então, a expressão descerão sobre eles língua de fogo para vos servir de uma admirável imagem do Evangelho. Então, o que seriam essas línguas de fogo? Nada mais do que a própria irradiação dos bons espíritos, a proteção dos bons espíritos, as inspirações dos bons espíritos, por ser uma reunião séria, por ser uma reunião instrutiva, por ser uma reunião pautada na lei de amor, na fraternidade. Então, essa assembleia está apta a desempenhar grandes papéis no auxílio aos seus irmãos, em especial aos nossos irmãos desencarnados. E aí Kardec continua: assim, pela comunhão dos pensamentos, os homens se assistem entre si. Isso é muito interessante. Por que se assistem entre si? Porque mutuamente são beneficiados uns pelos outros das suas irradiações de amor, de paz, de fraternidade, de bem, né? E, continua Kardec, ao mesmo tempo assistem os espíritos e são por eles assistidos. Essa é uma questão interessante também. Assistem e são assistidos, né? As relações do mundo visível e do mundo invisível não são mais individuais, são coletivas e por isso mesmo mais poderosas para o proveito das massas, como para os dos indivíduos. Em uma palavra, ela estabelece a solidariedade que é a base da fraternidade. Cada um não trabalha só para si, mas para todos. E, em trabalhando para todos, cada um nisso encontra sua conta. É o que o egoísmo não compreende. Olha só que coisa linda. É exatamente isso. Então,
Esses são os elementos primordiais para uma reunião que esteja maximizada em seu aproveitamento. Principalmente as mediúnicas, que requer recolhimento, requer fraternidade, respeito, indulgência, benevolência. Graças ao Espiritismo, compreendemos o poder e os efeitos do pensamento coletivo. Explicamos-nos melhor o sentimento de bem-estar que se experimenta no meio homogêneo e simpático. Mas sabemos igualmente que ocorre o mesmo com os espíritos, porque eles também recebem os eflúgios de todos os pensamentos benevolentes que se elevam para eles, como uma emanação de perfume. Olha que coisa linda. Aqueles que são felizes sentem uma maior alegria. Aqueles que sofrem, deles sentem um maior alívio. Olha aí. Olha o efeito que produz ao introduzir um espírito em desequilíbrio numa assembleia harmônica. De cara ele já sente um alívio. Esse alívio vai ter uma repercussão moral. Essa repercussão moral já é a maior parte do esclarecimento que ele precisaria ter para se reequilibrar. E aí o Kardec vem trazendo umas questões muito interessantes. Ele fala assim: todas as reuniões religiosas. Por que todas as reuniões religiosas? Porque todas as reuniões religiosas são compostas por um elemento em especial, os seres humanos. Então, todas as religiões religiosas estão sujeitas à mesma lei, ok? Seja qualquer o culto que pertençam, são fundadas sobre a comunhão de pensamentos. E é aí, com o efeito, que ela deve e pode exercer toda a sua força. Porque o objetivo deve ser o do desligamento do pensamento das amarras da matéria. Olha lá. Se você se desliga das coisas materiais, esse efeito será bem maior. Infelizmente, a maioria se afastou desse princípio, à medida que fizeram da religião uma questão de forma. E aí é que entra a questão muito interessante, a questão da forma. Muitas vezes, com o objetivo de querer atingir essa atmosfera espiritual, essa comunhão de pensamento, algumas pessoas, algumas instituições buscam mecanismos para facilitar essa comunhão de pensamento, facilitar o recolhimento, facilitar a comunhão de pensamentos. Só que o que acontece com o ser humano se adapta a tudo. Por exemplo, uma assembleia espírita. Eles querem que as pessoas nas reuniões estejam recolhidas, que estejam concentradas, etc. Então elas buscam alguns mecanismos que nós já vimos muitas vezes. Por exemplo, apagar a luz, uma leitura de uma página, uma prece coletiva, etc. Todos esses mecanismos são mecanismos. O grande problema é que às vezes as pessoas transformam esses mecanismos que têm um objetivo claro e sério, transformam esses mecanismos em rituais. Então agora nós vamos apagar a luz, agora nós vamos ler a página, agora nós vamos fazer a prece, agora nós vamos fazer um comentário da página. Tudo isso pode ser feito, não há problema nenhum, desde que a pessoa entenda o objetivo daquilo. Por exemplo,
Nós poderíamos ir para uma assembleia em que as pessoas já estão recolhidas, as pessoas já estão concentradas, as pessoas já estão preparadas para a reunião. Não há necessidade, presta atenção, não estou dizendo que não há utilidade, estou falando que não há necessidade de se ler uma página, por exemplo. Muitas vezes a página é só lida pelo ato de ler. Isso não contribui em nada, porque se não trouxe uma reflexão, se as pessoas que ali estavam não acompanharam a leitura, tentando extrair dela os ensinamentos, ou se ligarem pensamento àquelas estruturas daquelas palavras, a leitura da página perdeu o seu objetivo, assim como apagar a luz. A prece já é uma outra questão, porque a prece está dentro de uma lei moral, que é a lei de adoração. Então, cabe ao todo religioso, antes, no início do dia, no início dos seus trabalhos, no início das suas atividades, buscar elevar o pensamento ao Criador, Senhor de todas as coisas, que permite com que nós estejamos no caminho da felicidade. Então a prece, sim, ela é muito mais do que um direito, é um dever da criatura para com o Criador. Claro que essa prece não é prece palestra, é uma prece elevando o pensamento, né, a Deus. Não precisa ter palavras bonitas. Prece boa não é de palavras bonitas. A prece boa é a prece que vem da alma. Essa é a questão interessante, né? Então é isso que o Espiritismo vem nos ensinar. E aí, continua Kardec. Infelizmente, a maioria se afastou desse princípio, à medida que fizeram da religião uma questão de forma. Disto resultou que cada um, fazendo consistir seu dever no cumprimento da forma, olha lá, fazer do dever o cumprimento da forma, esse também é importante. Como nós conseguimos diagnosticar que aquela instituição fez do dever o cumprimento da forma? Um exemplo, qual é a página? Quem vai ler a página? Ninguém ainda leu a página. Quando a pessoa está muito presa à forma, é sinal que ela ainda não entendeu, ou que ela já esqueceu o objetivo principal. Então, essa é uma questão importante, tá? Então, vamos prestar atenção nisso, ok? Aí continua Kardec. Disto resulta ainda que cada um vai aos lugares de reuniões religiosas com um sentimento de confraternização em relação aos outros assistentes. Ele está isolado no meio da multidão e não pensa senão para si mesmo. Então, essa é uma questão importante da pessoa sempre lembrar no início das assembleias, que cada pensamento conta, que todo mundo ali está somando, que todo mundo ali está trabalhando em uma assembleia, em uma palestra pública, numa reunião mediúnica, em uma reunião de estudo. Todo mundo ali está trabalhando. A definição espírita de trabalho é: trabalho é toda ocupação útil. Então, que possamos nós estar imbuído da nossa parte e ter a nossa ocupação útil, sendo útil com bons pensamentos, bons sentimentos. Essa é a questão importante. Não era certamente assim que entendia Jesus quando disse, agora sim vamos entender a frase de Jesus. Vou ler novamente. Não era certamente assim o que entendia Jesus quando disse: quando estiverdes vários reunidos em meu nome, eu estarei em vosso meio. Agora o Kardec vai explicar o que Jesus quis dizer com essa frase. Reunidos em meu nome quer dizer sem assimilar os seus...
Reunido em seu nome quer dizer com um pensamento comum. Mas não se pode estar reunidos em nome de Jesus sem assimilar seus princípios, a sua doutrina. Ora, qual é o princípio fundamental da doutrina de Jesus? A caridade em pensamentos, em palavras e em ação. Então, essa é a questão importante. Então, quando estiveres reunidos em meu nome, eu estarei no vosso meio. Estar reunidos em nome de Jesus quer dizer um pensamento comum, mas tem o condicional. Não se pode estar reunidos em um pensamento comum se não estiver com interesse em assimilar os princípios da doutrina de Jesus, que é a caridade em pensamentos, a caridade em palavras, a caridade em ações, não estarão reunidos em nome de Jesus. Naturalmente, Jesus não estará no meio. Quando fala Jesus, aí é a essência dos seus ensinos, não é a figura pública de Jesus, não é a individualidade que encarnou com o nome de Jesus, ok? Os egoístas, os orgulhosos, mentem quando dizem reunidos em nome de Jesus. Olha que frase, hein? Os egoístas e os orgulhosos mentem quando se dizem reunidos em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus os desaprova por discípulos. Tocados por esses abusos e desvios, há pessoas que negam a utilidade das assembleias religiosas e, por conseguinte, dos edifícios consagrados a essas assembleias. Em seu radicalismo, eles pensam que melhor seria construir hospícios do que templo, tendo em vista que o templo de Deus está em toda parte, que ele pode ser adorado por toda parte, que cada um pode pedir a sua casa, da sua hora, ao passo que os pobres, os doentes, os enfermos têm necessidades de um lugar de refúgio. Olha que pensamento, né? Isto é, olha, Deus nós podemos adorar em qualquer lugar, podemos nos reunir em qualquer lugar. Então, em vez de fazer templos religiosos, vamos fazer hospícios e hospitais. É um pensamento interessante. Mas vamos aos argumentos de Kardec. Mas do fato de que são cometidos abusos, de que se afastou o caminho reto, segue-se que o caminho reto não existe? E que tudo que se abusa seja mal? Essa é outra questão. Falar assim é desconhecer a fonte dos benefícios da comunhão de pensamentos, que deve ser essência das assembleias religiosas. É ignorar as causas que a provocam, que materialistas professam semelhantes ideias, se concebe, porque eles, em todas as coisas, fazem a abstração da vida espiritual, mas da parte de espiritualistas, melhor ainda, de espíritas, isso seria um contrassenso. O isolamento religioso, como isolamento social, conduz ao egoísmo. Olha lá, hein? O isolamento religioso, como isolamento social, conduz ao egoísmo. Que alguns homens sejam bastante fortes por si mesmos, bastante e largamente dotados pelo coração, para que sua fé e sua caridade não tenham necessidade de ser aquecida em um foco comum. É possível, mas não ocorre assim com as massas, a quem é preciso um estimulante, sem o qual elas poderiam deixar de ganhar pela indiferença. Olha que coisa interessante, né? A gente tão preocupado com não, eu não preciso mais disso. Você não precisa.
mas existe uma massa de gente que precisa. Então, não devemos querer fazer lei com os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são nossos, mas o que é bom para um não é bom para outro. Então, se você já se sente feliz ao ponto de não precisar de se juntar, é um problema seu. Isso não afasta a possibilidade das pessoas poderem se unir. Como diria um amigo, somos como aquelas brasinhas que quando, falta da fogueira, aquela brasinha fora ali do fogareiro, no início ela está bem aquecidinha, mas com o passar do tempo ela vai perdendo a força até por apagar. Então, a união faz a força. Estar unido é importante. Estar unidos em nome de Jesus é extremamente importante também. Ok? Então, essa é uma questão muito importante. Que alguns homens sejam bastante fortes por si mesmos, bastante fortes, largamente dotados pelo coração, né? Muito bem, é possível, né? Mas as massas não. Além disso, qual é o homem que se possa dizer bastante esclarecido para não ter nada a aprender no que toca aos seus interesses futuros? Bastante perfeita para abster-se dos conselhos da vida presente e sempre capaz de se instruir por si mesmo. Não, ele precisa da maioria dos ensinamentos diretos de religião, de moral, e nem de matéria de ciência, até em matéria de ciência. Sem contradita, esse ensinamento pode ser dado por toda parte, sob a abóbada do céu, como sobre um templo. Mas, por que os homens não teriam lugares especiais para seus negócios do céu, como eles têm nos negócios da terra? Por que não teriam assembleias religiosas como eles têm as assembleias políticas, as assembleias científicas, as assembleias de indústria? Se as assembleias políticas, científicas e de indústria são importantes, as religiosas também são importantes. Porque, se não fosse assim, os cientistas não fariam congressos científicos. Bastaria cada um no seu canto fazer suas pesquisas e publicar. E não é assim. Há necessidade de ter uma troca social. É da vida. Então, está aí a bolsa de onde se ganha sempre, sem fazer ninguém perder nada. Isso não impede as fundações em proveito dos infelizes. Mas dissemos, além que, quando os homens compreenderem melhor seus interesses do céu, haverá menos gente nos hospícios. Esse é o entendimento que o Kardec vem trazer para a gente, né? As assembleias religiosas, né, no sentido geral, sem fazer nenhuma alusão a nenhuma. Por quê? As assembleias religiosas, como eu já disse, são compostas por um único elemento, o ser humano. Então, essa é a questão importante, né? Então, dissemos que o verdadeiro objetivo das assembleias religiosas deve ser a comunhão de pensamento. É que, com efeito, a palavra religião quer dizer laço. Olha que interessante. Olha a definição espírita de religião. Existe a definição geral, né? A definição usual que as pessoas usam aí. Religião vem do religar, ligar a criatura ao Criador. Essa é uma visão que tem por base a Igreja Católica, que acha que as pessoas estão desligadas de Deus e precisa de alguns rituais egípcios, católicos, etc., para se religar novamente. Mas para o Espiritismo não existe ser desligado de Deus, porque Deus está em toda parte. Então, o que seria a religião para o Espiritismo? A religião é o laço que liga os homens numa comunhão de pensamentos.
Essa aí é a definição espírita. Então, quem não está dormindo, né? Quem não dormiu até agora, teve a oportunidade de aprender a definição espírita, né? De religião é o laço que une os seres em uma comunhão de pensamentos, né? Porque Deus está em toda parte, nada está desligado de Deus. Então precisamos nos ligar aos homens. Como diz João em sua carta, aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso, porque se não consegue amar o seu irmão a quem vê, como poderá amar a Deus a quem não vê? Então essa é a questão fundamental que nós devemos ter em nossos pensamentos. Buscar a comunhão. No final de ano, que estamos pensando nas confraternizações, devemos lembrar o objetivo principal de nos reunirmos, principalmente trabalhar em conjunto, trocar experiência, aprender um com os outros e não esquecendo que, como nos ensina Kardec, a vida social é a pedra de toque de todas as boas e más qualidades. Isolado, eu não tenho como aferir progresso. Eu não tenho como angariar progresso, porque o progresso vem da relação. Então, a vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades. Então, o monge isolado, ele perde oportunidades de crescimento. Então, nas assembleias, muitas vezes nos preocupamos com o cardápio, nos preocupamos com as atividades, mas jamais devemos esquecer que o fundamental, o principal é a fraternidade e a comunhão de pensamento. E lembrando, assim como nós começamos, vale muito mais para um tratamento, para uma educação moral dos espíritos, um ambiente fraterno, um ambiente de paz, de respeito, de indulgência, de amor, do que conhecimentos doutrinários. Muito mais do que saber o que falar, é sentir. Porque o que você fala, o espírito sente muito mais fácil do que o que você sente. Ele sente muito mais do que o que você fala. Então, se você está falando coisas que você não acredita, ele está percebendo. E aí vai fazer uma diferença fundamental no seu esclarecimento. Então, muito obrigado a todos. Paz e bem. Bom final de ano e bom início do próximo. Que Deus abençoe a todos nós.